Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais um domingo, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, nosso desejo de muita luz e muita paz para o seu coração. É sério, gente. Permita que a sua luz venha brilhar. Permita que o que há de melhor dentro de você venha à tona. Que Jesus te abençoe mais um domingo e, consequentemente, você possa, com essa conexão, se sentir uma pessoa mais especial, dando vazão a todas as possibilidades que você tem, né, para desenvolver. Aliás, é sobre isso que eu queria conversar um pouco com você hoje, né? Limites. Quais são os seus limites? Quais são as ideias que te limitam? Para pensar nisso? Quais são os pensamentos que impedem você de ir adiante, de ter uma vida melhor, de ser mais feliz no amor? Quais são as crenças que você tem sobre a vida ou sobre sua capacidade que te impedem de ser uma pessoa mais generosa, mais bondosa, de perdoar, de se libertar do passado? Quais são as ideias, meus amigos, as ideias que têm impedido você de ser mais feliz do que você tem sido? Olha, quando a gente fala em superação de limites, no fundo, nós estamos falando de abrir o nosso olhar para enxergar a mesma vida de uma maneira diferente. Superar limites é muito além de você fazer coisas novas e diferentes, além do que você já fez. Talvez seja você desenvolver uma forma diferente de lidar com a mesma vida que você já possua. É lógico, quando a gente pensa, por exemplo, em superação de limites no esporte, a gente pensa em quebra de recordes, não é assim? Na natação, no atletismo. Aliás, esse é um detalhe muito interessante. Tem várias histórias, né, no esporte de pessoas que demoraram muito a bater determinadas marcas. E depois que uma bateu, várias na sequência vêm e batem o mesmo recorde. É como se inconscientemente nós acreditássemos nos mesmos limites. E aí, quando uma pessoa rompe essa barreira, é como se ela dissesse para todo mundo: ei, gente, não precisa acreditar que esse limite existe, não, porque se eu conseguir romper, você consegue romper também. Por isso, gente, que ser feliz é uma atitude de generosidade que você tem com o mundo ao seu redor. A nossa mediocridade não serve a ninguém. Né? Isso não é ofensa nenhuma, não. A palavra mediocridade, né, vem exatamente da palavra mede, o que está no meio. Pessoa medíocre é uma pessoa que tem uma vida mediana. Então você tem uma vida mediana, não tem problema nenhum, é um direito seu, mas você tem uma vida mediana querendo ter resultados extraordinários, me desculpa, mas isso é loucura. Né? Não adianta você querer ganhar na loteria se você não joga o seu cartão. Não é assim? Não faz sentido. Quer comer omelete ou não quebra os ovos? Então quer ter uma vida fantástica, mas vivendo de uma maneira muito medíocre. Não tem condições, né, gente? Viver de uma maneira medíocre é viver sempre criando limites para si mesmo. Sempre acreditando que você não pode deixar a sua luz brilhar. E o que é pior, impedindo que outras pessoas brilhem também. A gente observa que essa, infelizmente, é uma tendência muito comum. Você vê determinadas pessoas, né, que têm problemas de autoestima e elas julgam que não têm condições de, por exemplo, serem mais felizes do que são. Então, se você não tomar cuidado, essa pessoa te põe para baixo. É ou não é? Te põe. Porque você chega com uma grande ideia. Fulano, eu tenho uma ideia para comentar com você. Aí a pessoa vai lá e pum, te põe para baixo. Ah, isso não vai dar certo. Né? Isso não vai funcionar. Aí você chega feliz da vida, às vezes fala com o marido, né, com a esposa, com seus filhos ou com seus pais, com um amigo, e você conta: nossa, eu vou voltar a estudar, nossa, eu vou abrir uma empresa, não é? Ou então: nossa, eu vou mudar de cidade, nossa, eu vou ler um livro novo, nossa, eu vou fazer uma experiência diferente, eu vou viver algo novo. Se você não tomar cuidado, uma pessoa frustrada vai projetar a frustração dela em você. E se você não tiver cuidado, você vai pegar o limite que é do outro e vai trazer para você. Quando ela chega e fala: mas isso não vai dar certo. Você sabe que você não tem condições de alcançar esse sucesso. Meu Deus, é um louco, né? Tentando influenciar o outro. Desculpa, mas é verdade, eu não vejo outra palavra. Isso é loucura. Né? Como é que você vai procurar a opinião de uma pessoa que não é feliz para determinar que você seja feliz? Me desculpa, mas alguma coisa está errada. Não, gente, mil vezes não. Jesus nos ensina que nós devemos sim deixar brilhar a nossa luz. Então, se você quer pedir conselho para alguém, peça para ele. Peça para o Cristo, não para as pessoas que estão equivocadas do teu lado. Não para as pessoas que se dizem, né, capazes de determinar leis religiosas ou mesmo sociais, mas são pessoas que são incapazes de serem felizes na própria família. São pessoas muitas vezes que vivem amargas, julgando uns aos outros, criando regras, quando o próprio Cristo nos ensinou que a única regra a ser seguida é a regra do amor. Não é assim? Do respeito à vida, ao semelhante, sendo um instrumento de Deus, vivendo com simplicidade. Isso é muito importante. Então, superar os seus limites é aceitar quem você é.
é você dar um passo além de onde você já deu, não para mostrar para ninguém que você é melhor, mas para que você se permita viver a sua divindade estando aqui na Terra. Então, meus amigos queridos, se vocês me permitem um conselho carinhoso, pare de duvidar de você. É sério, siga adiante, faça algo novo, sabe? Tente fazer algo novo. Se você não consegue mudar de rua, muda de calçada. Se não consegue, né, assim, mudar de bairro, aí você muda de rua e uma calçada diferente no mesmo bairro. Você não consegue mudar de mesa, muda de cadeira, mas dá um jeitinho de mudar. O importante é não ficar parado. Entende a ideia? É você se dar o direito de aprender coisas novas, de fazer diferente. Isso faz uma diferença grande. Temos que ajudar Deus a nos ajudar. Se você não superar os seus limites, infelizmente vai passar essa encarnação toda respirando o mesmo ar poluído, repetindo na sua cabeça: eu não dou conta, eu não consigo. Parece uma vitrola arranhada, né? Eu não vai dar certo, estou muito velho, sou muito jovem. Imagina, eu estou doente demais. Enquanto você está repetindo isso, outras pessoas que têm o mesmo problema que você estão caminhando de maneira diferente, porque têm resiliência, porque fortalecem o seu espírito e a sua mente para seguir adiante. É aquela história, né? Parece frase de para-choque de caminhão, mas é impressionante como isso funciona, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema, mas sim para os seus problemas que você tem um grande Deus. Essa é a ideia. Então que Jesus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso, né? E rompa assim seus limites, dando um passo após o outro, fechando os ouvidos para quem está falando muita bobagem e, consequentemente, deixando a sua alma fluir, né? Se beneficiar. Porque lembre-se, quando você é feliz, você inspira outras pessoas a serem felizes também. Quando você é uma pessoa amorosa, generosa, mesmo no meio hostil, você inspira outros também a serem amorosos e generosos, independente do meio no qual vivam. Tá bom? Gente, nós conversamos tanto sobre esse assunto ontem no Spiritual Coaching, né, aqui em Maceió. Estamos aqui em Maceió, daqui a pouquinho vai começar a nossa gestão de riqueza. A gente falou muito sobre isso, né? E a gente vê quantas pessoas que não se permitem crescer pelo medo de crescer ou porque não aceitam que é possível crescer. Tem que romper os próprios limites. Aliás, a esse respeito, deixa eu te convidar, entra no nosso Instagram, não sei se você entrou, tem muitas fotos do evento de ontem, principalmente algumas imagens, tem um vídeo de encerramento, é fantástico, né? Com certeza é cheio de energia, eu tenho certeza que vai te motivar em qualquer lugar do mundo que você esteja. Entra lá, inste.ricardomelo, tá bom? Que Deus te abençoe e te inspire cada vez mais, muita luz e muita paz, né? Que você possa superar seus limites todos e ser um ser humano melhor a cada dia. E lembre-se, quando você brilha, você permite, ajuda que outras pessoas possam brilhar também junto com você. Tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz como sempre. Obrigado, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, nos ajudando uns aos outros, né? A superarmos todos os limites e quebrarmos todas as barreiras dos preconceitos religiosos, sociais, que por enquanto ainda existem no mundo. Mas com a graça de Deus, em breve, nesse mundo de regeneração que a gente está caminhando para ele, já já não vai ter mais. Sem dúvida alguma, não vai ter mais. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve.